Nesse momento, passo a palavra ao vereador empossado, vereador Adriano Bedori. Por gentileza, ocupe a tribuna. Fique à vontade, por favor. Primeiramente, boa noite a todos. Ainda bem que nós temos um vereador cardiologista aqui na mesa, porque se precisar, o doutor nos socorre. Senhor presidente, vereador Rodrigo Parras, a pessoa a quem cumprimento todos os demais membros da mesa diretora desta casa, excelentíssimos senhores vereadores que compõem este parlamento, doravante, meus caros colegas, suas excelências, os ex-prefeitos aqui presentes, que eu identifiquei o Flávio Calegari, o Gilberto Santana. Se eu esqueci de alguém, me perdoe. Testinha, Marcos Vinícius Silveira, o Beto Trícoli, excelentíssimos senhores ex-vereadores, ex-presidentes dessa Casa de Leis, Testinha de novo, o vereador Douglas Munilo Patrocínio, e os vereadores Ige, Zé Luiz Teixeira, e tantos outros, vereador Akio Matsuda, Fabiano está aí? Fabiano, está lá. Vereadora Lenita, queridos parentes que assistem a esta sessão de posse, dividindo comigo este momento importante, em especial meu avô, meus irmãos, meus sobrinhos, meus tios, primos de todos os graus, que a família é bem grande, como vocês percebem. Minha mãe, infelizmente, é ausente, porque está se recuperando de uma pneumonia. E, por fim, meu pai, Odair Bedori, que durante 22 anos teve assento nessa casa, a qual presidiu por 4 mandatos. Estou muito feliz por vê-los aqui. Queridos amigos novos e amigos de longa data, sinto-me honrado com a presença de todos vocês. Estimados membros da imprensa e cidadãos atibaenses que nos prestigiam nessa sessão. Disse ao presidente, semana passada, o vereador Rodrigo se recorda, em seu gabinete, que a única vantagem de um vereador suplente tem sobre os demais vereadores eleitos é tomar posse sozinho, podendo dividir esse momento com os seus amigos e parentes com certa exclusividade, já que é impossível de se ter na posse de todos os eleitos no início do mandato. Claro que eu preferiria ter tomado posse junto com os senhores há 1 ano e meio atrás, mas sempre respeitei a vontade soberana das urnas e cá estou na condição de suplente, assumindo uma cadeira nesta casa na tarde de hoje, após o afastamento dos que obtiveram mais sufrágio que eu. Ter vivido no meio político por alguns anos da minha vida, entre outras coisas, me fez perceber que o único título certo que todos nós que compomos esta Câmara hoje, cedo ou tarde, é o título de ex-vereador, ou de qualquer outra função pública. E isto me faz ter a perfeita medida que estamos aqui de passagem. Portanto, prefiro que continue me chamando de Adriano, de Bedori, de Adriano Bedori ou de Bedorim, exceto quando o regimento desta casa exigir uma formalidade. Não me iludo com cargos e com poder, porque aprendi que o poder é passageiro e que só as amizades sinceras e verdadeiras sobrevivem quando não mais ocupamos um cargo ou função pública. Peço vênia aos meus nobres pares para dedicar a primeira parte desse discurso aos meus familiares e amigos aqui presentes. Quase todo filho médico espelha-se no pai e acaba seguindo a carreira médica. Quase todo filho advogado faz o mesmo. E assim, naturalmente, as profissões ou vocações são, via de regra, escolhidas ou desenvolvidas. Meu pai, como já disse, esteve aqui durante 22 anos, quase sempre por tempo integral, dedicando, portanto, parte de sua vida a este parlamento.
Daí nasceu o meu interesse pela política e o desejo de um dia poder compor esta Câmara, objetivo que está se realizando na tarde de hoje. Portanto, meus amigos, como vocês sabem bem, eu sempre fui o político da turma, numa geração que pouco se interessou pela política, posto que nascemos e crescemos num regime de exceção, infelizmente. Quero agradecer a confiança que tive dos amigos, pois o voto mais difícil é daqueles que estão perto da gente e nos conhecem de verdade. Caetano Veloso já dizia que de perto ninguém é normal. Quando fazia o primeiro grau, hoje ensino fundamental na Escola José Alvim, influenciado pela carreira do meu pai, amigos aqui presentes e eu tentamos fundar um grêmio estudantil. Mas o então diretor da época, também ex-vereador dessa casa, Valdir Botura, não gostou da ideia. Foi, creio, minha primeira ação política. Depois o professor Botura acabou sendo colega do meu pai aqui na Câmara e posteriormente estivemos juntos nas campanhas políticas. E hoje ele compõe o governo de Sua Excelência, o prefeito Saulo. E tenho por ele um enorme respeito e admiração. Acho que éramos rebeldes demais na época. Tive outras participações políticas, como ter presidido o Grêmio do Major, já no segundo grau. Mas não vem ao caso aqui. O que importa é que, influenciado pela carreira de meu pai, tomei gosto pela política, e de um jeito ou de outro sempre estive envolvido em tudo que se dizia a respeito a Atibaia. Estar assumindo neste momento uma cadeira de vereador é minha primeira experiência política decorrente de mandato popular, e espero corresponder à altura dos que confiarem em mim. Senhor presidente e nobres pares, convivi muitos anos com muitos vereadores e funcionários dessa casa, acompanhando o trabalho do meu pai como vereador e até prestando serviço em 1995 e nos 3 primeiros meses do ano de 2004. Estar aqui como vereador é uma sensação nova e um grande desafio. Talvez esse convívio explique a presença de tantos ex-vereadores nesse plenário. Meu pai conseguiu algo raro na política, que é fazer amigos sinceros, mesmo estando por vezes em lados opostos nas eleições e nos posicionamentos políticos. E tive e tenho a honra de herdar muito de seus amigos, que hoje também são nossos amigos, independente de posições políticas e apoios nas campanhas. Com outros líderes, construí eu próprio laços de amizade, o que é raro na política, infelizmente. Nomes como José Luiz Teixeira, Marcos Vinícius Silveira, Rogério Ribeiro da Silva, Cassimiro Silveira, Douglas Muniro Patrocínio, Eurípides Edson Ferreira da Silva, Lenita Ferreira de Moraes, Ercília Rossini Pugliese, Raildo, Toninho, Gerage, Tominaga, Pupulina, Ismael, Sérgio Montovanini, Luiz Fernando Pugliese, Mário Nui, hoje nosso vice-prefeito, Saulo Pedroso, nosso prefeito, e os ex-prefeitos Gilberto, Flávio, Pedro e Beto, hoje deputado estadual, bem como os saudosos Orlando Ferro, Maurício e Carmine, enfim, tantos outros ex-vereadores que, mesmo defendendo posições políticas antagônicas, tornaram-se meus amigos sinceros e fraternos. Sem falar de tantos outros competentes e honestos dedicados às causas da população, porém, talvez mais inteligentes que nós, nunca quiseram disputar uma eleição. Quero agradecer do fundo do coração suas presenças e o carinho dispensado a mim, e dizer que este meu mandato é também de vocês. Se esqueci de algum amigo ex-vereador, peço que me desculpe. Na segunda parte do discurso, senhor presidente, eu gostaria de trazer uma reflexão, embora rápida. Vivemos num período de profundas transformações de toda a ordem, e o maior desafio é tentar entender e se adequar à nova sociedade que está se formando. São muitas mudanças, novos pensamentos, novos modos de agir, novas instituições, novos trabalhos, novas famílias. Vivemos na angústia de ver práticas que vão sendo deixadas pelas novas gerações e as novas que ainda não estamos acostumados. As mudanças que impulsionam a humanidade, as mudanças são o que impulsiona a humanidade, mas sempre, pelo menos no princípio, somos reticentes a ela. Toda mudança gera medo e desconforto.
Novas lógicas dominam o mercado financeiro, a educação. Novas conquistas na área de saúde esticam nossas vidas consideravelmente. A tecnologia, a informática, a rede mundial de computadores ou a internet fazem parte de nossas vidas de modo profundo a cada dia mais. Velhos conceitos sociais, políticos, psicológicos não encontram mais elementos que permitam sobreviver nessa nova sociedade que se forma. Contudo, conceitos ainda fortes em nossa memória no campo político, como o capitalismo e o comunismo, servem apenas para ilustrar momentos importantes de uma disputa que já ficou para trás. Vejo socialistas pregando conceitos e práticas que antes só eram defendidos pela chamada direita. E vejo membros da direita entendendo que programas sociais e distribuição de renda são caminhos indispensáveis para o desenvolvimento de um país como o nosso. As diferenças ideológicas hoje são pequenas. Eu diria até que as diferenças existem apenas nos detalhes de execução ou no estilo do executor. O mundo tornou-se mais prático e caminhamos para um mundo melhor, tenho certeza absoluta. O capitalismo sobreviveu, mas percebe que a sociedade se volta para uma vida simples, com menos consumo e com mais felicidade. Claro que ainda prevalecem conceitos e práticas consumistas, mas tem muita gente percebendo que para ser feliz precisamos de muito pouco. Como disse o presidente do Uruguai, de quem sou admirador, confesso, pobre não é quem precisa de muito para viver. Por outro lado, o comunismo foi um lindo sonho utópico, que provavelmente não é possível diante da natureza humana, e que, quando posto em prática, produziu muito horror e despotismo e pouca justiça e igualitarismo. Neste mundo novo, não há mais espaço para a tirania e para a falta de diálogo. Aliás, tenho plena convicção que poucas coisas na vida não são resolvidas através de um diálogo sincero. Nobres vereadores, meus queridos colegas, independente da ideologia ou do posicionamento político de cada um, e até mesmo de eventuais divergências que de minha parte sempre residirão no campo das ideias, estarei sempre pronto para o diálogo e para dividir meus argumentos com todos. E esperarei de coração que possa ser convencido pelos argumentos contrários aos meus. Embora até os conceitos das fases da vida estão em mudança, já não sou um jovem que pensa saber tudo. Hoje prefiro as palavras de Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. As mudanças chegaram até no campo religioso. Sou com orgulho neto de um pastor evangélico e lembro bem a evolução de certos dogmas e costumes de sua igreja neopentecostal. Aliás, lamento não ter mais meus avós paternos e minha avó materna aqui comigo, mas sou grato de ter meu pai gozando de boa saúde e podendo assistir a este momento. Sim, pai, porque dedico aqui grande parte dessa conquista a você. Pois se hoje estou aqui podendo usufruir deste momento especial na minha vida, me sentindo uma das pessoas mais felizes do mundo, esteja convicto que tenho a dimensão completa de que devo boa parte disso a você. Voltando às instituições públicas e aos parlamentos, e os parlamentos estão sendo e precisam ser modificados, porque não mais atende aos anseios da nova sociedade. A sociedade participa cada vez mais das decisões políticas, e mesmo no mundo capitalista, onde o capital detém, infelizmente, o poder de fato, a sociedade se levanta e se posiciona. Pobre do político e do capitalista que ainda não percebeu essas mudanças. Até mesmo as lógicas evoluem. E lógica é uma palavra que vem do grego logo, e que tem basicamente dois significados principais. Discute o uso de raciocínio em alguma atividade e é o estudo normativo, filosófico do raciocínio válido. A lógica que quero abordar examina de forma genérica as formas de argumentação. Pode tomar
quais dessas formas são válidas e quais são falaciosas. Enfim, não tenho a pretensão de falar sobre a lógica. Quero apenas me ater que as lógicas mudam com o passar do tempo e a evolução da sociedade. Pois bem, quero trazer para a reflexão, meus nobres colegas, uma lógica em particular. Até porque percebo que todos vocês já comungam dela. E para isto, vou me valer das palavras da ex-senadora Marina Silva. A sociedade tem certo fastio dessa polarização, situação versus oposição. A oposição pela oposição só vê defeitos, mesmo quando as qualidades saltam às vistas. A situação pela situação só vê qualidades, mesmo quando os erros são evidentes. É nesse diapasão que quero pautar o meu mandato. Outra lógica que alguns insistem em achar válida, mas não tem mais eco na nossa nova sociedade, é a de deixar as discussões de ideias, de projetos de lado, para partir para um debate menor. A eleição do nosso prefeito Saulo e de tantos outros políticos pelo Brasil afora mostra que a sociedade está ávida por discutir ideias, projetos, caminhos, e tenho certeza de que quem ainda insiste nesse tipo de prática falará sozinho, numa prática nefasta da discussão menor, comezinha, fulanizada, adjetiva sem conteúdo ou substância, na qual saltam aos olhos apenas o teor rancoroso e o propósito beligerante. Por fim, senhor presidente, nobres pares dessa casa, quero dedicar a terceira e última parte desse discurso falando um pouco de nossa cidade. Quem me conhece sabe o quanto sou apaixonado pela minha terra natal. Apaixonado pelo seu presente, repleto de boas perspectivas, e apaixonado pelo seu passado de parcas e ínfimas riquezas, mas composta de homens de coragem e brio que foram abrir caminhos e fundar cidades por todo o estado. Aqui está o meu amigo ex-vereador José Luiz Teixeira, profundo conhecedor da nossa história, que não me deixa mentir sozinho. Mas de volta ao presente, não é novidade para ninguém que a posição geográfica de Atibaia é uma das mais privilegiadas do nosso estado e de nosso país. Pois, incrustada entre corredores de produção e exploração, próximo dos grandes centros, e mesmo assim, tendo preservado significativa parte de sua beleza natural, perfeita para quem precisa de tranquilidade para pensar, estudar ou entreter-se. No mundo, existem várias cidades com posição geográfica similares ao nosso, e que se tornaram grandes centros turísticos, de excelência educacional ou de grandes exposições. Podemos ser os três, basta construirmos isto juntos. A propósito, ainda não entendo por que nossa região não cedia um campo da Unesp. Há anos, com campi espalhados por todo o estado, ou de alguma outra universidade pública, o que obriga jovens de Atibaia a se deslocar para outras cidades e estados. Por isso, desde já, conclamo a todos nesta causa, independente de partido, a lutar por esta causa com todas as nossas forças. Contudo, ainda temos muitos problemas a enfrentar, e, na minha opinião, os dois setores que carecem de maior atenção ainda são o saneamento básico e a infraestrutura. Considero inadmissível que Atibaia seja uma das cidades de porte médio, com o PIB per capita representável, que mais carecem de rede coletora de esgoto e de vias pavimentadas. É vergonhoso e vexatório, sem esquecer de que tal situação interfere com impactos deletérios sobre a saúde do cidadão e o meio ambiente. Este degradado pelo esgoto a céu aberto e pela erosão. Aliás, reconheço que o novo governo municipal, até o momento, está saindo bem nessa área. Espero que ainda faça muito para que avancemos nesta questão prioritária, ao meu ver.
É claro que ainda há muita coisa para fazer nas áreas de saúde e educação, e sempre haverá. Contudo, a prioridade, ao meu ver, é o atendimento dessa questão. Além disso, a manutenção do que já existe sempre foi feita com um trabalho secundário, desimportante, menor. E este é um enorme erro. Tudo que temos é fruto de investimentos de todos que um dia moraram aqui, no decorrer dos nossos quase 350 anos. E a conservação do que já existe deve ser encarada pelo poder público como obrigação primeira. Vou dar um exemplo para ser mais claro, senhor presidente. Entre a construção de um novo posto de saúde, ou a contratação de profissionais, ou o aperfeiçoamento dos servidores da saúde, médicos e enfermeiros, ou a compra de equipamentos modernos para um posto já existente, eu ficarei sempre com a segunda opção. Ou seja, entre qualificar o professor ou erguer uma nova escola, serei firme na defesa da qualificação e da melhoria de seu salário. Entre um posto de saúde novo, vistoso, que dá votos, solenidade de inauguração e cobertura jornalística, ou a contratação de mais médicos e aquisição de medicamentos, votarei sempre por mais médicos e mais remédios no posto de saúde antigo. O turismo é outro setor que deve ter maior atenção do poder público, pois enxerga um enorme potencial turístico no nosso município, bem como na nossa região, que ainda penso ser pouco explorado tanto pelo poder público quanto pelo setor privado. Sei que houve avanços nesta área, mas muito mais pode ser feito. Outra questão que vai merecer uma atenção especial no nosso mandato será a cultura. Considero que tenho alguns conhecimentos na área e gostaria de partilhá-los, sobretudo com relação à história de nossa cidade, que é uma das mais antigas do Estado. Além do que, a história é muito importante, muito interessante, pois começou com uma rivalidade política entre duas famílias paulistanas, com crimes de assassinatos, cujo pano de fundo foi a autonomia de Portugal do mando espanhol. Outro ponto que me é vital é a luta preservacionista, ou ações de sustentabilidade. Tenho absoluta certeza que nosso futuro está condicionado ao que faremos hoje, com os recursos naturais que dispomos e que são finitos. As novas gerações não terão escolha se explorarmos tudo, arrancarmos tudo que o planeta nos oferece e não deixarmos nada para eles. Estamos emprestando a água que bebemos e o ar que respiramos. Somos egoístas demais, mas ao mesmo tempo precisamos gerar empregos e riqueza. Esta é uma equação difícil de resolver, porém, há algumas medidas simples de instância resolutiva municipal que perpassam a questão ambiental e a geração de renda. Uma delas, senhor presidente, nobres pares, é a regularização fundiária de imóveis. Não tem cabimento, depois de anos de inércia fiscalizatória, em que inúmeros parcelamentos irregulares se consolidaram, fazer de conta que eles não existem ou dificultarmos o seu processo de regularização. Excetuando-se os que flagrantemente atentaram contra o meio ambiente ou que estejam implantados em área de risco, todos os demais devem ser regularizados rapidamente, com imposições e contrapartidas viáveis, sem multas pesadas que inviabilize o procedimento. As vantagens são inúmeras e comprovadas de que todos ganham com isso. Em primeiro lugar, obviamente ganha o morador, que passa a ter um título de posse reconhecido e com os impactos positivos de ter um endereço, com acesso a crédito, mais facilidade para a obtenção de empregos. Isto é, em pouco tempo, a transformação da localidade, das casas e das pessoas é formidável, sem que o poder público gaste milhões para isso. Outra é a necessidade do poder público buscar recursos públicos para pagar os proprietários de áreas banhadas por rios, córregos e nascentes, pela preservação dessas águas. Muitas cidades já colocaram em prática esta ação, e os resultados são extremamente satisfatórios. Por fim, as políticas públicas que visam a melhoria da qualidade de vida dos idosos
e as relacionadas ao destino final dos resíduos sólidos também terão atenção especial no nosso mandato. Quero terminar fazendo uma singela análise do governo do prefeito Saulo. Penso que nas áreas cultural, de trânsito e de turismo pode ser feito muito mais. Contudo, como já disse, vejo avanço em outras áreas. Ando pela periferia e é flagrante que melhorou muito o zelo, a limpeza, os reparos nas ruas e estradas. Quer dizer, acho que ele vem cuidando do patrimônio público de maneira mais séria, competente e responsável. Contudo, estou bastante receoso com o que vai acontecer com a economia do país ao final da Copa e após as eleições de outubro. Os estímulos governamentais não estão funcionando a contento e os índices econômicos estão cada vez piores. O reflexo disso inevitavelmente chegará em Atibaia e dificultará sobremaneira a gestão da cidade. A época das vacas gordas e crescimento chinês do PIB municipal ficou para trás. E se o prefeito e sua equipe, mas nós, vereadores, não estivermos em boa sintonia e à altura das dificuldades que se abaterão sobre a cidade, viveremos anos de aumento de desemprego, da multiplicação da violência e da piora da qualidade de todos os serviços públicos, a começar pela precarização do atendimento da saúde e da educação. Por isso, meus queridos e nobres colegas, defendo que o momento é de união e que se deixe de lado a questão partidária que a população inteligente deixou há décadas e que todos entendam que não é hora de conflitos e discórdia. O prefeito foi eleito e é o governante legítimo da cidade e pelo bem de todos é imperioso que ele faça um governo competente, inovador, antenado e vibrante. O saudoso governador Mário Covas disse certa vez que existem dois tipos de discurso, o longo e o bom. E como acho que alonguei demais, vou terminando por aqui. Muito obrigado a todos. Ainda em tempo, agradecendo a presença dos ex-vereadores Teixeira, obrigado pela presença, vereadora, professora, minha mestra na escola Araci Bueno Conte, Lenita, aos vereadores Akio Matsuda, Fabiano, ex-vereadores, vereadores também dessa legislatura, ao professor da FAAT, Márcio Maidami, a doutora Aline Bedori, e em especial a todos presentes, todos aqueles que carinhosamente vieram visitar essa Câmara e dar um abraço fraterno no Adriano Bedori. Adriano, agora, na qualidade de vereador, em especial, para encerrar esse ato de posse, quero desejá-lo muito boa sorte, muita felicidade. Em 2009, eu tive uma passagem parecida com a sua. Na ocasião, fui o 8º mais votado, tive 1.039 votos e não assumi. E posteriormente tomei posse como vereador, assumi por um ano. E realmente aprendi muito, foram momentos magníficos e, sem dúvida nenhuma, pode ter certeza que o ato de assumir como suplente não diminui nada. Você é tão vereador quanto nós, 16 vereadores que já estávamos aqui nessa casa. E pode ter certeza que, dependendo de todos os 16 vereadores, isso eu tenho certeza, pode contar com todo o nosso apoio, nosso compromisso em ajudar, colaborar, discutir, buscar soluções. Um sonho, ele só é possível se realmente ele é buscado. Eu sonhei e eu sei que você sonhou estar onde você está. Se você está é porque você merece. Você é uma pessoa de bem, uma família de bem, pessoas que te querem bem estão aqui e, sem dúvida nenhuma, assim como o Daniel e o Baixinho, eu mencionei e fiz questão de pedir para que vocês conduzissem, eu tenho certeza, e o Jorge,
Nós ganhamos um vereador pequeno na estatura, mas eu tenho certeza, será um grande vereador na atuação, porque um grande coração eu sei que você já tem. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Atibaia, uma salva de palmas ao vereador Adriano Bedori. Bom, encerrando dessa maneira, deixo o ex-presidente dessa casa, doutor Odair Bedori, muito obrigado. Obrigado. E ao deputado, ex-prefeito Beto Trícoli, fiquem à vontade, daremos continuidade aos trabalhos.